Olá, aqui é Domi Miller e muito obrigado por você estar assistindo esse segundo vídeo desta série sobre autoliderança. E eu, nesse vídeo, vou compartilhar com vocês a segunda técnica para você agora transformar a autoliderança, virar o jogo, conduzir seu elefante versus notícias negativas e evitar aquele erro que eu cometi de ficar paralisado diante das notícias. Como eu falei antes, o nosso elefante, ele é responsável por mais de 95% de nossos pensamentos e mais de 80% deles são negativos. E é por isso que ele se identifica tanto com as notícias negativas que temos aí fora. É por causa dessa identificação que a gente fica paralisado, travado, como o Fernando da nossa história ficou com tantas notícias negativas. E isso, gente, tem a ver com aquelas circunstâncias que eu falei antes. 80% negativo, né? Quando ele se identifica com essa negatividade, o nosso elefante, o que ele diz? Tá vendo, condutor? Tá vendo? Tá todo mundo assim, portanto te conforma, é assim mesmo. A gente chama isso do efeito manada, né? Todo mundo está fazendo, então a gente faz. Na neurociência isso se chama de gatilhos mentais, né? E como eu comecei a falar no vídeo anterior, o nosso condutor, como ele só conduz 5% do nosso elefante, ele tem muito pouco de condução. Então ele acaba automatizando várias das maneiras que ele tem de liderar o elefante para no piloto automático conduzir a nossa vida. Então é claro, que ele automatiza que se tu está vendo que a notícia é negativa, para tudo, fica paralisado e aceita como uma verdade. Esses gatilhos, então, são assim, são produzidos pelo nosso condutor para facilitar a nossa vida em algumas coisas. Mas nessas, por exemplo, vocês viram como isso nos trava e nos prejudica. Para vocês terem uma ideia, tem um cara, Steve Jobs, né? Ele sacava tanto de como conduzir o seu elefante, como liberar o seu condutor, que ele comprou 100 calças jeans e 100 camisetas pretas iguais que tinha no seu guarda-roupa. Então ele automatizou, né, a sua forma de escolher as roupas, porque quando a gente escolhe as roupas de manhã não dá para deixar na mão do elefante, né? A gente acaba conduzindo isso, dá um trabalho. E como o nosso condutor não gosta de trabalho, porque ele já está trabalhando conduzir esse elefante pesado, ele acaba então procurando automatizar, criando esses gatilhos mentais. Mas como então ter autoliderança para compreender se eu adestrei, se eu botei um gatilho mental automático no meu elefante e se isso me faz mal, como por exemplo o da notícia negativa, e como virar o jogo disso. Então a segunda técnica poderosa que eu vou passar para você agora, que ela está centrada, ligada à autoliderança, é a proatividade. Essa palavrinha proatividade, vocês vão ver que ela tem tudo a ver com o condutor. O condutor é proativo, o elefante é reativo. Viktor Frankl foi um psiquiatra judeu que sofreu os horrores do nazismo. Ele foi parar em Auschwitz, foi preso lá naquele campo de concentração junto com toda a sua família. Para vocês terem uma ideia da miséria que Viktor Frankl sofreu, ele teve que levar seus pais para os fornos para serem cremados. Então, se nós estamos achando que a gente está numa miséria, que a gente está numa situação negativa, imaginem a situação que ele, Viktor Frankl, estava num campo de concentração, sem liberdade. E mesmo naquela circunstância, né, Viktor Frankl tinha um sonho. Ele tinha um sonho, tinha uma meta. Ele queria dar aula em Sorbonne, que era a universidade mais famosa lá em Paris na época. E ele então, lá naquela miséria de Auschwitz, ele começou a influenciar os outros presos, expressando as suas ideias como se ele fosse dando aulas. Ele se imaginava dando aulas. E ele falava em voz alta, e ele influenciava os presos, influenciava inclusive os soldados. Viktor Frankl acabou se salvando em 1945, quando terminou a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial. Ele foi parar em Sorbonne. E ele comparou, então, aquela época, o ser humano a um outro animal, a um cachorro. E ele dizia o seguinte: você atira um osso para o cachorro, ele vai lá e busca. Você atira de novo, ele vai lá e busca. Você atira de novo e ele vai lá e busca. Agora, se você atirar um osso para o ser humano, talvez na primeira vez ele até busque. Mas na segunda, o condutor, né? Porque na primeira tu atira o osso, o cara te responde no piloto automático do elefante e devolve o osso. Mas na segunda vez, você pega o osso na mão, respira fundo e, opa, não vou devolver, eu vou transformar em farinha e vender com valor adicionado.
ou então eu vou cobrar frete para levar de volta. E aí que ele chegou a essa conclusão, que esse poder, esse dom, é um dom exclusivamente humano, é o dom da autoconsciência, é o dom da autoliderança, é o dom do condutor, de decidir antes, de pensar antes de devolver o osso. E isso acontece, por exemplo, no trânsito, não é? Quando alguém nos dá uma buzinadinha atrás e atirou um osso para nós. Aquelas pessoas que têm o cérebro ainda muito reativo, muito no piloto automático do elefante, o que vai fazer? Vão acelerar no piloto automático, ou vão até reduzir mais a velocidade para irritar o motorista de trás. O proativo não, o proativo vai olhar no retrovisor, opa, o cara quer passar, eu estou indo a 80 por hora, né? E eu estou indo lá visitar aquele cliente, por exemplo, eu vou continuar na minha direção, meu foco é 80 por hora e deixa o outro liderar o seu destino. O reativo não, o reativo vai, quem sabe, disputar uma corrida e vai sair completamente do alvo, que era visitar o cliente, por exemplo, para ir para um outro lado, brigando com aquela pessoa que ele nem conhecia. Então o proativo, ele não permite que alguém entre no seu cérebro e mude seu destino. O reativo permite. Então quando a gente recebe uma notícia negativa lá fora, o meu elefante, a tendência é reagir negativamente, né? Até porque ele é negativo, como já falamos. Então o meu condutor tem que chegar, ele tem que ter autoconsciência e receber essa notícia, processar o osso que nos atiraram e devolver ele numa forma positiva. Viktor Frankl dizia que todos nós nascemos proativos, né? A criança, quando está com fome, grita, quando está com sede, quando está molhada, quando está com sono, esperneia. E o que acontece? Ela começa a receber nãos. E aí nós recebemos em torno de 50 mil nãos nos primeiros 3 anos de vida. E isso faz com que a gente cresça e se torne pessoas reativas, pessoas paralisadas, que esperam que as outras pessoas nos levem ao sim. Então, por isso a importância de, desde cedo, se você tem filho, se você tem um filho pequeno, que você evite os nãos, porque o sim é que torna teu filho autoconfiante, torna ele proativo. E o proativo é autoconfiante. De onde é que vem então a reatividade? Ela vem desses nãos da infância, vem das crenças que nós recebemos dos nossos pais, crenças negativas, né? São dos traumas que a gente recebeu, o bullying na escola, às vezes a situação, circunstância que a gente nasceu, o ambiente onde a gente viveu quando pequeno, né? E eu sempre conto que a gente pode continuar chorando, né? O trauma da infância, o pai que me maltratou, ou aquele negócio que eu perdi no passado, ou então aquele relacionamento que me traumatizou, e aí eu vivo uma vida de reatividade. O proativo não. O proativo, ele vira o jogo, ele encontra a solução, ele vai atrás da solução. Eu vou dar um exemplo para vocês de reatividade que eu vivia, né? Que eu perdi meu pai e minha mãe em torno de 60 anos do coração, então eu tinha convicção que eu também ia morrer do coração no piloto automático, na reatividade, né? E aí os médicos cardiologistas diziam que não, que eu tinha todas as condições de viver muito mais que meus pais, que meu coração era perfeito, mas eu não acreditava, porque havia uma crença arraigada em mim, no piloto automático, reativo do meu elefante, de que eu ia morrer aos 60. Né? E aí eu tive que me reciclar, eu tive que ser proativo e descobrir o que tinha levado meus pais a morrerem aos 60 anos, né? Os dois eram sedentários, os dois eram obesos, os dois fumavam e os dois não acreditavam em médico. Então essas 4 premissas levaram eles à morte. E eu, invertendo essas 4, conduzindo o meu elefante, né, eu mudo o meu destino, eu me torno proativo. E é isso que eu quero mostrar a vocês com as notícias que a gente recebe hoje. Quando elas vêm, é isso que eu falava ao Fernando, eu tenho que desenvolver um aparato, uma estrutura, né, que é a do meu condutor, para processar essas informações e que elas não me afetem. A proatividade, gente, é a chave da autoliderança. Ela abre a minha autoliderança. Então, quando eu sou proativo, né, eu lidero o meu destino, eu vou lá visitar o cliente. Quando eu sou reativo, uma pequena buzinada atrás de mim desvirtua o meu destino. Imagina uma notícia negativa. Então, o proativo, enquanto tem maioria das pessoas chorando aí fora, ele está vendendo lenço. Ele não olha para a torcida, ele olha para o jogo. Ele está encontrando oportunidades, enquanto as outras pessoas estão encontrando
dificuldades. No vídeo 3 dessa série, eu vou mostrar para você como o Fernando utilizou essas duas ferramentas, a autoliderança e a proatividade, para virar o jogo da sua empresa, botá-la no equilíbrio e garantir o seu emprego, a sua carreira. E vou mostrar para você como você vai poder virar o jogo da sua vida para efetivamente parar de olhar para a torcida e fazer os gols. Eu quero também dar um presente para você que está me assistindo até aqui, chegou até aqui comigo. Eu vou compartilhar com vocês, assim que você assistir o terceiro vídeo, eu vou enviar um e-mail para você com um link para você receber gratuitamente os 2 primeiros capítulos do meu livro, Saia do Piloto Automático e Lidere Seu Destino. Esses 2 capítulos são exatamente sobre proatividade e autoliderança. E lá tem inúmeros outros exemplos de outros líderes que lideraram o seu destino, que lideraram o seu elefante, que conduziram o seu elefante. Tem casos lá de doenças que as pessoas lideraram e conseguiram superar, tem casos de empresas, tem casos na vida pessoal. Vocês vão ver como vai ajudar muito vocês a compreender ainda mais o poder da autoliderança, o poder da liberdade de escolha, o poder da proatividade. Quero pedir mais uma vez que vocês assinem meu canal no YouTube para mim poder compartilhar outros vídeos com vocês. Deixe seus comentários aqui embaixo, deixe as suas perguntas, eu me comprometo a responder todas. E se vocês entenderem que esse vídeo também tem a ver com a manada de vocês, mande o link para eles, compartilhem com eles. E um grande abraço do meu elefante, te vejo no vídeo 3 para a gente encerrar essa série.